E parlamentares governistas estão tentando frear o avanço de pautas do interesse da oposição no Congresso Nacional. Entre as matérias está o projeto para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o chamado Estatuto do Nascituro. É o que a gente vai conferir na reportagem da Luciana Amaral e do Marcos Amoroso. A Comissão de Previdência e Família da Câmara pretende votar, na quarta-feira que vem, um projeto para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto é defendido por religiosos e parlamentares mais conservadores. Depois desse projeto do casamento homoafetivo, o presidente da comissão, Fernando Rodolfo, quer pautar o chamado Estatuto do Nascituro. O texto busca estabelecer medidas de proteção ao embrião e ao feto, concebidos, mas ainda não nascidos. É uma das prioridades da comissão. A gente vai seguir a pauta, mas eu acredito que agora no mês de outubro a gente já começa a fazer essa discussão. Deputados de esquerda avaliam que uma eventual mudança no tema pode, na prática, abrir a possibilidade de se restringir o aborto no Brasil. Há 3 situações em que o aborto é permitido no Brasil: em caso de gravidez decorrente de estupro, de feto anencéfalo, sem cérebro, e de risco de morte da mãe. O deputado pastor Henrique Vieira ressalta que há diversidade no cristianismo e avalia que não se pode negar direitos por meio da lei por causa de pensamentos religiosos. Vamos para o debate, né? O aborto ilegal, clandestino e seguro é a 5ª causa de morte materna no Brasil. Independente do que a gente acha individualmente, o aborto existe. O fato é que do jeito que está hoje, especialmente mulheres pobres, no limite do desespero fazem de forma insegura e morrem. Um deputado líder da base evangélica me disse que se o governo tiver juízo, cuida do que é seu. Isso nas palavras dele. No caso, ele se refere às pautas econômicas. Em troca, a gestão Lula vai ter paz para tocar as matérias orçamentárias, ele avaliou. Mesmo assim, claro, os deputados de esquerda têm se articulado para barrar projetos que eles consideram retrocessos. A deputada Sâmia Bonfim, da base governista, considera que a Comissão de Previdência e Família da Câmara tem servido de espaço para parlamentares seguirem com as chamadas pautas de costume. Os temas que eles pautam ali, por mais que eles tenham maioria na comissão e podem conseguir aprovar a partir da maioria que eles expressam na comissão, são inconstitucionais. Foi assim com essa tentativa de retrocesso no casamento civil igualitário. A gente está falando de direitos fundamentais. Tem também o fator centrão. Deputados da oposição já avaliam que a entrada do PP e do Republicanos na base do governo pode dificultar o avanço de pautas defendidas pela maioria dos bolsonaristas no Congresso. Dificulta e muito, eu espero e muito que pelo menos os partidos foram, mas cada deputado tem uma consciência. Eu espero que os deputados que estavam nesses partidos, que foram eleitos pelo apelo do presidente Bolsonaro, pelo apelo do conservadorismo, que fizeram promessas ao seu eleitorado, nessas pautas de costumes, pelo menos coloquem a mão na consciência. Outra pauta que parte dos deputados tenta reverter é quanto à posse e ao porte de armas. No entanto, as expectativas não são grandes. O presidente da bancada da Segurança Pública na Câmara, deputado Alberto Fraga, disse ser preciso reconhecer que Lula venceu a eleição e tem um pensamento diferente de Bolsonaro. Jussara Soares novamente aqui comigo no Prime Time. Jussara, queria conectar essa apuração da Luciana Amaral e do Marcos Amoroso com o que a gente também tem acompanhado de julgamentos do Supremo Tribunal Federal de questões importantes, como demarcação, o marco temporal da demarcação de terras indígenas e também algumas discussões, como, por exemplo, a descriminalização do porte de maconha para consumo e não para tráfico. O quanto essas duas ações acabam se combinando nisso que a gente viu na reportagem, dessa tentativa da oposição, sem conseguir fazer frente à agenda econômica do governo, tentar avançar por meio da chamada pauta dos costumes, na sua avaliação de como você tem analisado esses movimentos políticos aí em Brasília. Yuri, a gente precisa lembrar também que nessa semana teve a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, votou favoravelmente a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Então é um tema que
os conservadores, a direita, ela quer pautar, né? Vai estar essa semana, vai discutir isso. Quando eles trazem todos esses temas de costumes, a questão de gênero, casamento homoafetivo, tudo isso faz parte de uma agenda deles que consegue ter a militância, mobilizar a militância. No momento em que a gente observa que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a própria direita, o antigo governo, tem sendo pressionado, ao eles caminharem para essa pauta de costumes, eles ficam mais à vontade. É uma seara que eles conseguem atuar, militar, buscar uma mobilização e tentar fazer frente ao governo. Então, a gente observa que a oposição, a gente observou ali na matéria da Luciana, o senador Marcos Feliciano, todos eles fazendo esse tipo de cobrança, que é onde é um palanque eleitoral deles. E a gente precisa lembrar, nunca dá para dissociar, que ano que vem tem eleição municipal, e todos eles também já estão pensando nas eleições de 2026, que é eleição para presidente e também eleição ali para Senado e Câmara. Então, todas essas pautas é um jeito também deles buscarem um conforto e se manterem ativos, né? Lembrando que não dá para dissociar também das questões das investigações. Hoje, quando todo dia tem uma delação, né, como a gente mencionou um pouco mais cedo aqui, do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Mauro Cid, citando uma reunião, discutindo um golpe. Então, tudo isso deixa a direita, os conservadores, os bolsonaristas, meio nas cordas. Então, quando eles caminham para resgatar todas essas pautas de costumes, trazer todos esses temas juntos, porque não é que ele está só tratando da questão do nascituro, da questão do casamento homoafetivo, todas elas eles tentam fazer caminhar juntas, para ter pauta, para ter volume. Uhum. Então, isso é uma observação que a gente precisa trazer, e eu acho que nessa semana tem depoimento do general Heleno e tem a expectativa de mais trechos da delação do Cid aparecer, são temas que eles vão caminhar por aí para tentar até desviar o foco. É isso. Jussara Soares, obrigado mais uma vez pela sua análise aqui no CNN Prime Time.